Saí da escola depois das 11 da noite. Eu tinha ficado até tarde porque estava me preparando para os exames finais de engenharia. Era mais fácil estudar na escola do que em casa, onde havia muitas distrações. No entanto, dessa vez eu estava tão concentrado que não percebi a hora. Ao sair, não havia absolutamente ninguém na faculdade. Era dezembro, o frio era insuportável e a neblina infernal cobria tudo. Naquele dia, eu não tinha dinheiro suficiente para um táxi, então fui até o ponto de ônibus e me sentei no banco, esperando o último ônibus, que passava por volta das 11h30. À medida que o tempo passava, uma sensação de inquietação começou a me invadir. Eu nunca tinha visto a rua tão vazia, não havia uma alma ao redor, apenas a densa neblina que me fazia sentir como se algo sinistro se escondesse atrás dela. Quando eu finalmente vi as luzes do ônibus ao longe, eu senti um alívio, embora ao mesmo tempo aquela sensação de desconforto aumentasse. Eu entrei no ônibus, paguei minha passagem e percebi que o motorista nem sequer olhou para mim. Estava completamente absorto, com um olhar fixo na estrada, como se estivesse hipnotizado. O ônibus estava vazio, ou pelo menos eu pensei, mas quando me sentei e me ajeitei, eu notei de repente uma jovem sentada ao meu lado. Não a tinha visto entrar e isso me deixou desconcertado. O cabelo cobriu o rosto dela e ela parecia estar tremendo. O ônibus andou alguns metros, e foi então que eu ouvi um suave soluço vindo dela. Parecia que ela estava chorando, e o choro dela ficava cada vez mais intenso. Eu me senti incomodado, mas eu tentei ser gentil. Por que você está chorando? Eu perguntei com suavidade, sem saber mais o que fazer. Ela não levantou o olhar. Através do cabelo, ela apenas murmurou: Meu namorado me traiu. Eu não sabia o que dizer. Em assuntos do coração eu era um completo fracasso. Não ajudaria dando conselhos, então eu tentei mudar de assunto para distraí-la. Para onde você vai? Ela permaneceu em silêncio e só depois de alguns segundos respondeu: Eu vou para casa. A neblina lá fora parecia engrossar, cobrindo as janelas completamente. Era como se o mundo exterior tivesse desaparecido. Eu olhei para o motorista e notei que ele continuava imóvel, sem expressão alguma. Seu olhar perdido e vazio me fez estremecer. Apesar de que a neblina tinha obscurecido todo o nosso entorno, ele continuava dirigindo. De repente, eu senti um toque na minha mão. A jovem me pegou de surpresa, e os dedos dela estavam frios como gelo. Eu não quero ir sozinha, sussurrou ela, enquanto o cabelo se afastava lentamente do rosto. Meus batimentos aceleraram quando, finalmente, eu pude ver seus olhos. Vazios, escuros e sem vida. Eu retrocedi ao meu assento, mas ela se agarrou com força ao meu braço. Ele me deixou, mas você não vai, não é? Ela disse com uma voz cheia de desespero. Eu lutei para me libertar, mas foi inútil. Ela tinha cravado as unhas na minha pele, me segurando o braço. Naquele instante, o ônibus parou abruptamente e as luzes internas se acenderam. O motorista me olhou através do espelho com uma voz sepulcral anunciou: Última parada. Com um sussurro final, ela se aproximou do meu ouvido e disse: Bem-vindo a casa, amor. Você nunca mais vai me trair. Eu sempre fui daqueles que dormem tarde. Eu gosto da tranquilidade da noite, do silêncio que se sente na vila e essas horas. Eu moro num lugar bem isolado, cercado de montanhas, e embora não aconteça muito, às vezes eu escuto coisas estranhas na madrugada. O mais estranho é um assovio, que de tempos em tempos soa no ar. Da primeira vez que eu ouvi, eu pensei que alguém estava brincando, mas já ouvi tantas vezes que considero parte do lugar. O assovio normalmente é forte e distante, como se alguém estivesse chamando nas colinas. Há algumas semanas, eu estava na sala, assistindo TV. Eram umas 2 da manhã. A casa estava em completo silêncio e, de repente, o assovio voltou. Mas dessa vez foi diferente. Era mais baixo, mais lento, como se alguém estivesse apenas tentando deixar escapar o ar. Eu não sei porquê, mas essa mudança no som me deu arrepios, um pressentimento ruim de que não conseguia tirar da cabeça. Eu pensei em ignorar, mas o assovio começou a se mover, parecendo cada vez mais perto. Eu desliguei a TV e fiquei no escuro, sem saber o que fazer. Pouco tempo depois, eu ouvi bem do lado de fora da minha janela, baixinho, como se alguém estivesse sussurrando. Eu fiquei paralisado, e então eu notei algo mais estranho. Não havia nenhum reflexo na janela, nem mesmo o meu. Era como se algo tivesse absorvido toda a luz de fora. Sem conseguir me mexer, eu ouvi o assovio continuar, agora na porta da frente, e depois no quarto ao lado, como se algo estivesse percorrendo a casa lentamente. Eu me tranquei no meu quarto, fechei a porta e fiquei escutando,
mas o assovio desapareceu tão rápido quanto tinha chego. Eu não dormi o resto da noite. Na manhã seguinte, eu saí para verificar a casa e vi algo que me gelou o sangue. Bem do lado de fora da minha janela, havia pegadas, marcas profundas e alongadas que não pareciam de nenhuma pessoa ou animal. Desde aquele dia, o assobio não soa mais nas noites, mas às vezes eu sinto como se algo estivesse me observando das sombras, esperando o momento certo para voltar.